Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um módulo do curso Mediação Didática com Auxílio de Tecnologias Educacionais. Meu nome é Apuena Vieira Gomes, eu sou professora na UFRN há mais ou menos uns 13 anos e atualmente eu estou como superintendente de informática da Sinfo, que é exatamente o órgão ligado à reitoria, responsável por elaborar a política de informática da universidade, bem como planejar, né, desenvolver e administrar todas as atividades e as ações que dizem respeito não somente aos sistemas computacionais, quanto à infraestrutura de rede e segurança da informação da instituição. Nos nossos sistemas computacionais, né, o SIGA-A, ele é o nosso maior sistema. Ele é o pacote de soluções para os procedimentos relacionados à área acadêmica da instituição, permitindo, então, esse gerenciamento das informações e atividades relacionadas a todos os níveis de ensino. A turma virtual, que é o objeto de estudo, né, nosso hoje, nesse módulo, ele pode ser considerado como um ambiente virtual de aprendizagem, porque ele auxilia professores e alunos em suas atividades em complementação da sala de aula, proporcionando, então, ferramentas, né, de planejamento, disponibilizando materiais didáticos, auxiliando, né, na comunicação e na interação e na avaliação. Nesse encontro de hoje, né, introduzindo a fala da professora Tânia Cristina, onde a gente vai ter algumas discussões didático-pedagógicas sobre a avaliação nas turmas virtuais do SIGA, eu gostaria de compartilhar com vocês todo o esforço, né, que a Superintendência de Informática tem feito para, além de organizar e disponibilizar as condições necessárias, né, nesse período que nós estamos passando de excepcionalidade do nosso calendário acadêmico, né, em que todos nós podemos ter condições de um ambiente estável, seguro e confiável, né, onde a gente pode trabalhar, mas também a gente vem trabalhando com ferramentas que possam auxiliar nessas atividades de ensino. Nos próximos dias, né, devemos disponibilizar uma ferramenta semelhante ao Google Meet, né, já integrado nas turmas virtuais do SIGA-A, onde os professores não vão precisar disponibilizar o link, né, na hora quando ele clicar lá na ferramenta, todos os alunos já vão estar, né, aptos a assistir essa videoconferência. Dadas nossas condições, a gente não vai ter condições de gravar as aulas, mas é mais uma ferramenta que a gente vai poder disponibilizar para vocês. Outra também que a gente vai trazer de volta é o chat, né? Há algum tempo atrás, o chat tinha sido retirado das turmas virtuais do SIGA e ele também vai estar de volta para poder trazer outras possibilidades, além do que a gente já apresentou, inclusive nesse curso, né, com as possibilidades da gente trazer ferramentas para que auxiliem, né, todos os professores a se instrumentalizar com o uso de tecnologias educacionais. Então, a partir de hoje, lá no curso do AVA, né, da Progesp, lá na aba onde tem esse módulo 7, vocês também vão ter disponíveis um caderno, né, elaborado pelo professor Ronaldo Silva Mello, sobre conceitos e fundamentos da avaliação, bem como alguns tutoriais também sobre alguma das ferramentas que a gente vai falar hoje, e que também já foram comentadas pelo professor Humberto, quando foi falado sobre ferramentas síncronas e assíncronas, né, das turmas virtuais. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Tânia, né, e vamos ficar, então, disponíveis para vocês, né, durante essa 1 hora nossa de atividade. Muito bem. Obrigada, professora Apuena. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos colegas aqui, conversando um pouco sobre avaliação, compartilhando experiências. Na verdade, são compartilhamento de experiências, de construções que a gente vai fazendo. E eu, como professora da UFRN já há 28 anos, completando os 29 anos, sendo uma exploradora do SIGA-A, resolvi estar aqui mais uma vez, já que nós já estivemos juntos no primeiro módulo, para compartilhar e dar algumas dicas de uso das ferramentas. Como a professora Apuena já colocou, o professor Humberto já nos apresentou. Lá no módulo nós
vocês encontram o quadro caderno e tem também os tutoriais que a professora Apoena colocou. E, na verdade, para nós que somos da UFRN, nós vamos falar de um velho aliado, né? Um aliado que nós temos já há muito tempo, que é o SIGA. Para mim, é um ambiente de trabalho onde eu me sinto muito confortável, muito tranquila. E, especificamente hoje, eu vou tentar compartilhar com vocês algumas ideias, algumas ponderações sobre avaliação. A avaliação de aprendizagem, por isso eu vou usar uma colinha aqui, porque senão eu falo demais e me perco no meu raciocínio. Então, eu vou sempre estar aqui olhando a minha colinha para seguir um raciocínio mais didático. A avaliação para todos nós, principalmente nós professores, é um dos aspectos mais complexos. E ele é complexo porque ele integra o importante design do ensino, né? Ele é um elemento importante do design do ensino, e ele está agregado a dois outros elementos que fazem parte da atividade do ensino, que são também bastante complexos e que nos auxiliam na apresentação dos conteúdos, que é a definição dos objetivos de ensino e aprendizagem, a organização dos conteúdos e o terceiro, que é a definição das estratégias e procedimentos. Então, a avaliação, junto com esses três elementos, ele vai formar esse design, ele vai formar isso que a gente chama de ensino, que é a nossa ação docente, que é aquilo que a gente costuma, às vezes, chamar de prática, mas que, na verdade, é a ação em si. É o que nós fazemos em sala de aula e é aquilo que nós executamos juntamente com os nossos alunos. Então, a avaliação de aprendizagem, ela é um elemento estruturante e ela tem uma complexidade também própria, que diz respeito à sua relação direta com o que a gente estabelece sobre o objetivo de ensino e o que esses objetivos de ensino vão se comunicar, vão dialogar com os conteúdos propostos. Então, dentro dessa relação direta da avaliação com os objetivos, eu remeto vocês ao caderno 2 dessa série que está sendo publicada agora para o ensino remoto, onde lá nós discutimos essa relação e como esses objetivos de ensino, eles são orientadores, norteadores da nossa ação em sala de aula e no ensino remoto. E também remeto vocês aos aspectos próprios da aprendizagem que está no caderno 1. Por que isso? Porque remeter aos processos, aos princípios de aprendizagem. Porque a avaliação, quando a gente vai organizar, a gente vai decidir sobre instrumentos ou sobre procedimentos de avaliação, a gente precisa estar atento aos princípios de aprendizagem. Como o nosso aluno aprende, como ele hoje, o nosso aluno contemporâneo, o nosso aluno do ensino remoto, e aí o professor Denis e o professor Humberto e Rodolfo nos demonstraram como é que um imigrante digital como eu sou lida com as ferramentas e como é que um nativo digital tem muito mais habilidade, muito mais desenvoltura. Então, é preciso que a gente conheça os princípios que organizam a aprendizagem do sujeito e como é que ele se apresenta no aluno de hoje para a gente também decidir sobre a aprendizagem, né? Em relação a esses objetivos e essas características de aprendizagem, o que é que ele termina sendo? Eles terminam sendo, eu vou fazer uma analogia, a uma bússola. Os objetivos de aprendizagem e as características de aprendizagem, ou seja, de como a pessoa aprende, elas terminam sendo a nossa bússola na definição dos nossos procedimentos. E eu quero chamar a atenção que procedimento é mais amplo do que o que a gente chama de avaliação em si, de aplicação de um instrumento. Os procedimentos, eles vão envolver uma série de outros aspectos, inclusive de caráter teórico-metodológico, que estão pontuados no caderno 4, que a professora Apoena já anunciou que está nesse módulo. E aí, se a gente compreende que a avaliação, ela envolve um procedimento, isso significa que aspectos da ação docente se revestem de um caráter muito importante, que é o domínio da técnica
de você, por exemplo, elaborar um instrumento de avaliação. As licenciaturas, os mais que aconteciam na década de 80, em 1980, na década, iníciozinho da década de 1990, portanto, do século passado, as licenciaturas, elas tinham um cuidado muito grande, inclusive tinham disciplinas específicas, meus colegas contemporâneos sabem disso, dentro dos cursos de licenciatura, principalmente de pedagogia, tinha disciplinas específicas para a gente aprender, elaborar questões, validar essas questões para poder utilizá-las nos instrumentos de avaliação. Isso saiu, isso deixou de ser trabalhado nas licenciaturas, mas continua sendo um elemento, um aspecto importante da formação. Não, a gente não pode, não há como a gente elaborar uma questão, uma pergunta, uma problematização, sem que a gente esteja atento a técnicas específicas de elaboração. Que verbo utilizar, como é que o aluno indicar nessa questão qual é a competência que esse aluno precisa demonstrar e como é que ele vai fazer essa demonstração. Então, quando a gente elabora uma questão, a gente precisa ter em mente tudo isso, que vai ser extraído lá dos objetivos de ensino, dos objetivos específicos de ensino. As minhas questões, elas serão, dos instrumentos de avaliação, elas serão sempre desdobramentos dos meus objetivos específicos de ensino. Então, essas técnicas, elas terminam definindo e apontando, nos mostrando dicas de quais diretrizes nós devemos tomar para fazer a proposição de uma avaliação. E é sempre recomendável, e aí é uma dica, né, que eu já passo para vocês, que a gente faça 3 perguntinhas bem básicas da ação docente. Quando a gente vai pensar na avaliação, o que é que nós vamos avaliar? Portanto, se isso está relacionado, isso tem que estar relacionado aos objetivos, como eu venho reforçando, como é que nós vamos avaliar e através de que nós vamos avaliar? Ou seja, que indicadores, esse através de que, quais são os indicadores de aprendizagem, quais são os critérios de desempenho que eu vou querer que o meu aluno apresente ou que eu vou utilizar para verificar, né, para avaliar se o meu aluno alcançou aquele objetivo ao qual eu tinha proposto. Então, são dicas que facilitam a gente nesse trabalho didático, que é didático, não é pedagógico, é didático, de organização da avaliação. Esses questionamentos, eles vão ser, como eu disse, os indexadores da organização do instrumento da avaliação. Esses instrumentos, eles vão estar relacionados à modalidade de avaliação que vai evidenciar qual é a nossa perspectiva, qual é a perspectiva que nós temos de avaliação que está discutido lá no caderno 4º. Quando eu escolho, quando eu defino o instrumento, imediatamente esse instrumento, mesmo que eu não tenha consciência disso, ele vai me remeter a uma modalidade, que pode ser, lá nos cadernos vocês vão encontrar, eu não vou me deter nisso, mas eu vou só lembrar para que vocês se situem, que pode ser uma avaliação diagnóstica, uma avaliação procedimental, né, uma avaliação que vai ocorrer ao longo do processo de formação, ou uma avaliação final, que é uma avaliação somativa, que vai me dar ideias de resultados de aprendizagem. Então, esses instrumentos, eles vão remeter a essas modalidades de procedimentos de avaliação que estão lá no caderno 4. E aí, o SIGA-A, ele vai permitir que nós possamos aplicar esses diferentes procedimentos e essas diferentes instrumentos
de avaliação, porque o SIGA é a nossa plataforma institucional. Ela é qualquer, como também que ela o recurso, elas nos fornece o recurso didático, estamos para a gente vai oração. Só um minutinho que chegou um recadinho aqui para mim, que eu acho que é da Juliana. Bem, então, os formulários eletrônicos, eles vão possibilitar que nós apliquemos os princípios e as técnicas de avaliação de aprendizagem, e eu vou ilustrar para vocês como é que essas ferramentas podem ser trabalhadas pedagogicamente. Vou compartilhar com vocês, e aí eu quero que vocês tenham um pouquinho de calma, porque pode ser que eu erre, para compartilhar a tela com vocês e mostrar algumas dicas de como a gente usa essas ferramentas pedagogicamente, com dicas didáticas e dicas pedagógicas. Certo, Apuena? Então, vamos lá para o meu exercício de compartilhamento. Muito bem, cheguei a ele facinho, sem muitos problemas. Bem, então, como está aí, a gente vai apresentar eu estou recebendo a informação que o meu áudio está cortando. Eu vou ver se eu consigo resolver isso aqui domesticamente, desligando alguns outros aplicativos. Pedir aqui a minha apoiadora que vá ali desligar outros instrumentos, outros equipamentos para melhorar o meu áudio, tá certo? Então, vamos lá. Então, avaliação, discussões didáticas e pedagógicas. Bem, nós podemos discutir a avaliação em duas perspectivas. E agora eu vou tentar ir mais devagar para a Juliana me acompanhar melhor. Uma perspectiva didática e uma perspectiva pedagógica. A perspectiva didática, ela é mais instrumental. Ela vai dizer respeito aos procedimentos de avaliação, aos tipos de instrumentos, às técnicas de elaboração e a critérios de correção. E do ponto de vista pedagógico, ela vai dizer respeito aos aspectos procedimentais, ou seja, de como eu vou me portar e qual é a expectativa que eu tenho que os meus alunos se comportem frente àquela proposição, àquela avaliação que eu estou propondo. Então, pedagogicamente, essa perspectiva da avaliação vai levar em conta a gestão do ensino, que é uma decisão que o professor toma, levando em consideração qual é o momento da avaliação. No SIGA, pelo regulamento da graduação, nós já temos isso previamente estabelecido, ou seja, o regulamento da graduação diz que se uma disciplina for de 60 horas, a cada 20 horas, a cada 30 horas, depende do professor, está na hora de aplicar a avaliação, e o SIGA já está formatado, já tem essa funcionalidade, dividido em unidades de ensino, para que a gente aplique essa avaliação. Então, o SIGA, veja como o SIGA é importante, ele já nos sinaliza em relação à gestão do tempo. Não é uma decisão aleatória, é uma decisão pedagógica. Então, eu vou organizar o meu plano, tendo em vista a distribuição da carga horária da disciplina, 60, 90, 75, seja lá qual for a hora, e nessa divisão, aliás, nessa carga horária total, eu vou distribuindo os conteúdos. Então, eu vou fazer a gestão do ensino. E vou fazer a gestão do tempo, ou seja, não só do momento de quando, na distribuição da carga horária, de aplicar a avaliação, mas também quanto tempo o meu aluno levará para desenvolver essa avaliação. Se eu faço uma avaliação, que eu vou lá no SIGA e subdivido a unidade em vários procedimentos de avaliação, ou seja, aplicando diferentes instrumentos ou técnicas, então eu vou fazer a gestão desse tempo de avaliação
inclusive fazendo a opção lá nas configurações do SIGA, que depois a professora Apoena, se eu esquecer de alguma coisa, ela pode me ajudar, de se eu quero que essa minha avaliação, ao dividi-la por unidade em várias outras, subdividir a unidade em vários procedimentos de avaliação, eu quero que o resultado que o aluno apresente seja o resultado do somatório ou a média ponderada de cada uma dessas avaliações, desses instrumentos ou desse procedimento que eu utilizei. Então, o SIGA me possibilita, inclusive, isso, que, por exemplo, eu escolha aplicar uma breve enquete ou um fórum e que eu diga que aquele enquete vai gerar como nota uma porcentagem que tem o peso 1. E eu vou aplicar uma prova escrita ou um questionário com 10 questões que vai ter peso 2. Então, o SIGA vai, inclusive, me ajudar na gestão do ensino e na gestão do tempo. Além dessa perspectiva, nós temos também que pensar na avaliação no sentido de formas de abordar. Em relação aos procedimentos, são aqueles que eu disse que estão discutidos lá pelo professor no caderno 4. E, em relação aos instrumentos, é o que nós vamos fazer hoje aqui mais pontualmente, que é o uso da tecnologia. Tecnologia aqui não é a tecnologia digital. Esse termo está empregado no sentido de aplicação de alguma coisa, aplicação de uma técnica. Então, eu vou utilizar testes, provas, tarefas, questionários e fóruns. E nessa nossa conversa, eu saio discutindo, descrevendo cada um deles a partir desses dois aspectos, didáticos e pedagógicos. Portanto, em relação às formas de abordar, os procedimentos dessa abordagem, elas levam em consideração as decisões que eu vou tomar, como eu disse na minha fala inicial, em relação aos objetivos de avaliação. Se é uma avaliação inicial que visa identificar conhecimentos e saberes, se é uma avaliação que tem o objetivo de avaliar em processo, portanto, ajudar o aluno a construir conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes, ou se é um objetivo de avaliação que eu quero somente identificar os resultados do que esse aluno aprendeu. Se for inicial, que eu vou identificar esses conhecimentos, essa avaliação ela vai me servir de suporte, de base para que eu reprograme o ensino ou então inicie a minha proposta de trabalho, a minha proposta de ensino com o aluno e, portanto, oriente a aprendizagem. Vou tomar um pouquinho de água, estou ficando com sede. Obrigada. E ela também vai me ajudar a construir, a mostrar que os alunos construam novos conhecimentos de aprendizagem. Se for um objetivo, o objetivo da avaliação for um objetivo processual, portanto, de levar os alunos a construírem conhecimentos, desenvolverem habilidades e atitudes, essa minha avaliação, em processo, ela vai assumir um caráter de aplicação, ou seja, o meu aluno vai ter que demonstrar, eu vou trabalhar com ele aplicação, demonstração de conhecimentos, habilidades e atitudes, visando que ele alcance metas, ou seja, um objetivo geral, e que resulte na aprendizagem. E se for um objetivo de avaliação, que é um objetivo somente de identificar resultados, esses meus procedimentos, eles me levarão a identificar erros, que eu ajude meus alunos a corrigir, no sentido de consolidar as competências que eu estou esperando que ele alcance e que resulte, portanto, na aprendizagem. Em qualquer um desses três objetivos, a avaliação vai sempre visar a consolidação da aprendizagem do aluno, ou seja, que a gente alcance o nosso objetivo como professor, que é que o aluno aprenda. Da mesma forma que um médico visa fazer com que o seu paciente alcance o estado de saúde,
nós, professores, visamos que o nosso aluno alcance êxito na aprendizagem. Muito bem. Em relação aos instrumentos, as minhas decisões também em relação aos objetivos da avaliação, eles vão estar organizados em termos dos objetivos de ensino, das competências que eu espero que eles desenvolvam e da aplicação didática desse instrumento. Então, quanto aos objetivos de ensino, quais são as decisões que eu preciso, ou o que é que eu preciso atentar em relação aos instrumentos, aos objetivos? Que assuntos e ou conteúdos foram trabalhados por mim naquela unidade de ensino que eu vou aplicar a avaliação? Qual é o domínio que eu espero que esse aluno alcance? Qual é o nível de domínio? Cognitivo, procedimental, afetivo, de aplicação? Ah, professora, mas é muito difícil numa área de ciências exatas eu alcançar um objetivo afetivo através de um instrumento de avaliação. Não, não é. É justamente aí onde está o desafio. A afetividade, que está muito relacionada às emoções e às sensações, elas são despertadas, muitas vezes, por um tipo de instrumento, um tipo de desafio que eu apresento no instrumento de avaliação que vai provocar no meu aluno uma aproximação, portanto, uma sensação de bem-estar, uma sensação de empatia com aquele conteúdo, com aquele objeto do conhecimento, ou uma sensação, né, e eu estou falando sensação propositadamente, uma sensação de rejeição, de dizer, eu não consigo, eu fracassei. Muitas vezes o fracasso não está no aluno, mas está no instrumento, na proposição que o instrumento de avaliação está apresentando. Ele não está alcançando as habilidades que o aluno tem, que foram identificadas anteriormente lá, quando eu apliquei o meu diagnóstico para saber como é que o meu aluno está. Por isso que a universidade teve o cuidado de, ao propor o ensino remoto, né, a nossa UFRN, de fazer um levantamento entre professores e alunos de quais eram as competências digitais deles, quais os recursos digitais que a comunidade universitária tem disponível, para poder a gente começar a desenvolver esse projeto piloto de ensino remoto, que eu, assim como a equipe de formação, estamos trabalhando, e a professora Apuena, e a Sinfo, e a reitoria, enfim, todos nós, colegas, inclusive, que estão aqui nos ouvindo, estamos trabalhando no sentido de tornar a aprendizagem efetiva. E quando eu falo nos instrumentos visando as competências, eu tenho que identificar conhecimentos, habilidades e atitudes e decidir sobre quais são os que eu vou avaliar, o que é que o meu instrumento vai abordar, como se identifica, por exemplo, essa competência, ela vai ser identificada, o meu aluno eu vou conseguir identificar que o aluno conseguiu essa competência através de uma resolução de problema, através de uma reflexão, de uma atividade de reflexão, de uma proposição reflexiva, da síntese daquele tema, ou de uma demonstração. São coisas que eu preciso decidir para chegar a organizar um instrumento de avaliação que identifique a competência, os conhecimentos, habilidades ou as atitudes. Como é que esse aluno vai chegar a alcançar isso? Porque eu posso estar cometendo o equívoco de esperar que ele demonstre uma competência e estar elaborando a minha questão, a minha proposição do instrumento, que não leve ao alcance daquela competência. Quanto à aplicação didática, o instrumento ele tem que apresentar aspectos de feedback e de avaliação do desempenho, e aí o CIGA, algumas ferramentas vocês vão ver que a gente já pode colocar isso diretamente, isso é muito importante para manter o nosso aluno engajado, e vai brevemente sair um caderninho sobre engajamento do aluno, né? E a gente essa aplicação didática também desse instrumento tem que nos levar a identificar os resultados, novamente os 3
nos encaminhando para o alcance da aprendizagem pelo aluno. Porque a avaliação, ela é um procedimento do professor, ela é um recurso do professor, mas ela é um recurso que visa apoiar, subsidiar, dar suporte à aprendizagem do aluno. E aí, vamos entrar, a partir dessas discussões, desses dois aspectos, vamos entrar diretamente no SIGA-A. Como é que a gente pode fazer isso objetivamente no SIGA-A, que é um desafio. E eu quero dizer para a Apoena, inclusive a professora Apoena já olhou esse material antes, mas quero compartilhar logo antecipadamente com os colegas, que aqui não tem todas essas respostas. Aqui são apenas pequenas possibilidades. Tenho certeza que colegas já caminharam muito mais do que eu, ou então tem outras experiências que a gente espera que sejam compartilhadas lá no fórum. Mas vamos lá, como é que eu tenho trabalhado no SIGA-A, como é que eu tenho conseguido ver a avaliação no SIGA-A? Muito bem, então a avaliação no SIGA-A, qual é o aporte que o SIGA-A tem? Vixe, a minha imagem sumiu, não tem problema. Imaginem aí alguma coisa. Então, na gestão da disciplina, o que é que eu vou tratar? Eu tenho aí decisões pedagógicas em relação à gestão da disciplina e à gestão do tempo, mesmo em relação ao aporte que eu consigo, que eu tenho no SIGA-A. Em relação à gestão da disciplina, é aquilo que eu já falei anteriormente. O tipo de conteúdo vai depender do tipo de conteúdo que eu estou trabalhando. Se é das ciências humanas é uma coisa, é um jeito, se é das ciências exatas é outro, se é das ciências da saúde é outro, então isso vai depender do tipo de conteúdo. A gestão da minha disciplina tem alguns cursos que já estão estruturados em módulos, tem outros que estão estruturados em disciplinas, então isso vai depender do design do curso também, da proposta pedagógica do curso. O grau de complexidade do assunto que eu vou trabalhar, seja lá de qual área eu esteja falando, tanto na área de saúde como na área das ciências humanas, das exatas, existem diferentes graus de complexidade do assunto que eu estou trabalhando e o nível de expectativa do professor quanto ao domínio de competência do aluno. Inclusive, hoje mesmo, na reunião do meu departamento, do colegiado de curso ao qual eu pertenço, aqui no SERES, a gente estava discutindo qual é a expectativa que a gente tem do resultado das competências que os alunos vão alcançar agora nesse período suplementar e quais são as expectativas que a gente teria para um retorno, um possível retorno no ensino emergente, no ensino remoto do semestre 2020.1. Então, essas expectativas do professor, elas vão impactar diretamente na elaboração do instrumento de avaliação. E essas expectativas nossas, elas não podem estar descoladas do perfil do nosso aluno. Elas não podem estar separadas, descoladas da nossa turma. Então, a gente precisa ter uma ideia, muito clara, não só pedagógica, mas didática, desse perfil do nosso aluno. Como é que ele está? Lógico que as turmas, pela quantidade de alunos, elas vão ter bastante heterogeneidade. Eu vou ter alunos que com pouco estudo, pouca concentração, pouca leitura, eles dominam rapidamente o conteúdo. E eu vou ter outros que vão ter mais dificuldade, inclusive no engajamento, no compromisso com a disciplina. Mas o que é que eu tenho que fazer? O meu instrumento de avaliação, ele não pode estar nem fixado ou direcionado para o meu aluno top, nem para aquele aluno que está ali caminhando com dificuldade. O meu instrumento de avaliação precisa dar conta de uma média de aprendizagem que eu tenho da minha turma, que isso o professor é capaz de identificar, tanto do ponto de vista didático, quanto do ponto de vista pedagógico. Em relação à gestão do tempo, eu tenho que levar em consideração, porque o SIGA vai pedir isso, o tipo de proposição das perguntas,
sempre em relação às competências que eu espero, o tipo de conhecimento, se é compreensão, análise e síntese, e o CIGA me permite, inclusive o questionário permite, que eu elabore questões de compreensão. Vejam bem, o questionário me permite que eu elabore questões de compreensão, de análise e síntese, como também o tipo de habilidade que eu estou esperando que o meu aluno tenha. Então, essas decisões didático-pedagógicas sobre a avaliação, elas são norteadoras para que eu escolha qual é a ferramenta do CIGA que eu vou utilizar, qual é o instrumento, como é que eu vou alimentar essa ferramenta, porque o formulário eletrônico que tem lá é só uma ferramenta, e eu, como professora, é que vou alimentá-la de modo a torná-la um instrumento de avaliação de aprendizagem. Por isso que ela tem as configurações, e aí a professora Apuena depois pode complementar. Eu configuro, inclusive a configuração geral da turma, de acordo com o perfil que eu tenho do meu aluno, do conteúdo e do assunto que eu vou abordar. Muito bem. Em relação no CIGA, cheguei dentro do CIGA, eu tenho questionários, tarefas, enquetes e fóruns. Tenho que decidir sobre o que é que eu vou, qual deles que eu vou utilizar, ou se eu vou usar todos eles. Então, para os questionários, para todos eles, eu vou ter características de funcionalidades que são específicas. Estou recebendo aqui o aviso dos minutinhos, mas já estou perto de terminar. Metade. Vamos lá. Questionário. Funcionalidades específicas, configurações específicas que vão nos levar a tipos de questões. Tarefas, funcionalidades específicas, configurações específicas que vão nos levar a diferentes tipos de respostas. Enquetes, funcionalidades e configurações específicas que vão nos apresentar resultados. E fóruns que têm funcionalidades e configurações específicas que o objetivo pedagógico vai ser muito mais a interação, portanto, compartilhamento de aprendizagens. Veja que cada um deles tem uma aplicação pedagógica e, portanto, uma aplicação didática ou um resultado didático diferente. Então, os questionários. Nas instruções gerais, eu vou ter informações esclarecendo sobre os objetivos. Eu devo, nessas informações gerais, quando eu escolher que eu vou utilizar os questionários, eu devo apresentar que objetivos de aprendizagem eu quero que sejam alcançados pelo aluno respondendo aos questionários, qual conteúdo eu vou abordar naquele questionário, quanto tempo esse questionário terá e qual o tipo e a quantidade de questões. Isso é fundamental para o aluno, para que ele visualize antes de abrir o formulário, antes de abrir o questionário. O prazo, chame atenção para o prazo da data de abertura e fechamento, quais os tipos de questões e o número de questões, os feedbacks. Eu acho importantíssimos que tenha feedbacks em cada questão, mas você pode optar por um feedback geral quando ele terminar de resolver o questionário. Pedagogicamente, eu acho sempre melhor, do ponto de vista motivacional, do ponto de vista da aprendizagem, que sejam feedbacks por questões. E o gabarito, se ele vai ser visível logo que o aluno termine, ou se ele vai ser visível, logo, ou só que ele vai ser visível quando o professor corrigir ou finalizar o questionário. Então, que tipos de questões eu posso elaborar? Aqui são as que estão são as que estão dentro do formulário e tem a aplicação didática e o grau de complexidade. Como eu estou com meu tempo vencido, eu não vou comentar muito, vou só passar por cima, até porque esse material, o vídeo vai ficar lá para vocês verem. Mas vou tentando ir explicando razoavelmente. Um tipo de questão de múltipla escolha. Qual é a aplicação didática quanto à resposta do aluno? Então, é uma questão, o meu aluno vai responder. Então, esse aluno, com essa questão de múltipla escolha, ele vai identificar todas as alternativas corretas ou todas as alternativas erradas em um conjunto apresentado pelo professor. Por que é que ele é de complexidade moderada?
Porque o aluno, e principalmente o aluno de hoje, o aluno da atualidade, que é um aluno que faz não sei quantos cursinhos para responder as questões do Enem, ele já domina toda a técnica de resposta de questões objetivas. Eles dominam muito mais do que nós. Eles são treinados, tem cursinhos para treinar esse aluno, para identificar como é que o professor redigiu, quais são as dicas naquelas alternativas que indicam que a alternativa está certa ou está errada. Então, ela é um tipo de questão de complexidade moderada. A de única escolha, que o aluno vai somente escolher uma alternativa, ela é de complexidade leve, justamente por essa habilidade, essa competência que o aluno já traz, e porque uma única escolha, o aluno vai, mesmo que você elabore uma questão com maior complexidade no enunciado, mas quando você vai propor uma única alternativa, faz com que as outras alternativas, elas apresentem dicas indiretas para o aluno de que elas são erradas. A dissertativa, não. Questão dissertativa, que tem lá no questionário, aí sim, tanto pela forma, pelo enunciado da questão, pela proposição do problema, pela proposição da questão, pelo enunciado da questão, pela pergunta, ela já vai, como pelo tipo de resposta que o aluno vai dar, ela já vai ser de uma complexidade alta a moderada. As questões de associação, onde o aluno vai identificar relações, elas também são de alta a moderada, porque o professor pode trabalhar essas alternativas, essas combinações de uma forma mais complexa, com maior grau de dificuldade, de acordo com o conteúdo trabalhado. As respostas de preenchimento e de lacunas, que vocês podem dizer, mas no questionário como é que eu vou fazer isso? Tem diferentes formas, inclusive depois eu posso, numa outra oportunidade, mostrar para vocês. Você pode fazer as lacunas no enunciado e o aluno ter múltipla escolha ou única escolha. Eu posso colocar o enunciado com as lacunas e o aluno de responder de forma dissertativa. Então, tem várias formas de você trabalhar isso no questionário. E o falso e verdadeiro, que é também de leve a moderada. Se você vai optar por tarefas, tarefas, você... Tânia, Oi. Só para poder complementar aqui, né, e aproveitando já esse espaço para poder a gente já ir fazendo um bate-bola, né, com o tempo que vem pela frente, no caso dos questionários, é bom que a gente tenha ciência que a gente precisa fazer algo primeiro. Isso aí, dentro do CIGA, ele é criado num banco de questões, para depois a gente criar o formulário. A vantagem disso é que eu posso ter todas essas perguntas e respostas, né, aliado aos meus conteúdos que são abordados, às vezes, em mais de um componente curricular, que o banco de questões, ele pode ser criado independente do componente curricular. Ele é um espaço meu que eu tenho dentro do CIGA, que só eu posso ver, e que eu posso ir elaborando essas questões, e a um momento que eu achar pertinente, eu crio o questionário. Então, lá dentro, né, do ambiente do curso, vocês vão ver que a gente também disponibilizou lá um tutorialzinho para ajudar vocês nessa distinção, tá? Da criação do banco de questões e depois como é que vocês fazem para, inclusive, gerenciar esses questionários e fazer as correções deles, tá? Era isso, Tânia. Ótimo, Apuena, porque, inclusive, eu, nas minhas primeiras incursões pelo questionário, eu perdi várias questões, porque eu não fui para o banco de questões, né? Eu elaborei direto e depois, cadê que eu conseguia resgatar as minhas questões? Então, foi ótimo essa sua... E vamos fazer assim, quando eu terminar um instrumento, vamos fazer assim, quando eu terminar uma ferramenta, aí você pode complementar, combinado? Vamos lá. Tarefas. Decisões didático-pedagógicas. A primeira coisa da tarefa. O título, ele é muito importante, porque é ele que vai motivar e vai dizer ao nosso aluno o que é que ele deve fazer. Ele tem que ser claro e objetivo, levando a identificação
fácil do assunto ou do tema do objeto da aula. Esse título, ele pode ser extraído diretamente lá do seu objetivo específico de ensino. O objetivo geral não dá, mas o objetivo específico você pode tirar. Ou você pode tirar lá mesmo do tópico da aula ao qual essa tarefa vai estar vinculada. Por quê? Porque tanto o questionário como as tarefas, elas estarão vinculadas a um dos seus tópicos de aula, né? No espaçozinho da tarefa, que aí vocês vão ver lá no tutorial que está dentro do módulo, você vai fornecer informações com as orientações de como resolver essa tarefa, como é que ela está sendo indicada, se você está disponibilizando um arquivo complementar. Então, você vai compartilhando com os seus alunos as suas expectativas em relação à resolução da tarefa. O arquivo, como eu disse, se você resolve atachar lá a tarefinha ao texto, logo abaixo da janela que tem para você digitar o texto, tem o lugar de você anexar o arquivo e as funcionalidades. Você vai definir as funcionalidades da tarefa a partir dos critérios do grau de dificuldade e complexidade do assunto. E aí, essas funcionalidades, elas são variadas. Você pode definir se ela é uma tarefa que vai ser respondida individualmente ou em grupo, se esse aluno vai lhe devolver um tipo de resposta de arquivo, através de um arquivo, se ela vai ser feita offline, se ela vai ser feita no próprio formulário que está no SIGA, e você tem a possibilidade, em qualquer um dessas alternativas, aliás, dependendo da alternativa, de fazer a correção e a aferição da nota diretamente lá na caixinha. Sim, quero sim, Tânia. A tarefa, né, é o recurso mais utilizado, né, dentro do SIGA para as avaliações. Primeiro porque ela é uma das ferramentas mais simples, né, de configurar. Enquanto que os questionários a gente tem que fazer um banco de questões para poder reaproveitar, né, e aí realmente por a gente estar fazendo online, então alguns professores perguntam se os alunos não vão poder colar, não vão poder olhar respostas, né, então essa discussão aí realmente em questionários, ela requer um pouco mais de cuidado do professor, né, no sentido de estruturar toda a sua avaliação. No caso da tarefa, que é o mais utilizado é esse do envio de arquivo, né? Ele é muito importante porque a gente fica com ele armazenado dentro da turma virtual do SIGA. A qualquer momento, depois que encerrou a disciplina, você tem acesso a olhar essas tarefas. Você pode incluir, né, notas a essas tarefas que vão diretamente para o campo de notas, como você já complementou, fazer atividades em grupo, né? Às vezes você tem que verificar qual foi o representante daquele grupo que enviou da certa atividade. Então, se você puder separar isso, tem uma ferramenta específica lá dentro do SIGA, né, dentro da turma virtual do SIGA, que chama grupos, gerenciar grupos. Então, esse gerenciar grupos você pode fazer a cada momento que você vai fazer uma tarefa diferente, né? E a facilidade, principalmente, de você atrelar isso à nota, tornando mais transparente, principalmente para os alunos, né? Em cada atividade que você for compor a sua avaliação, você ter uma nota associada a ela, e a cada vez que você faz essa aferição, né, isso já vai direto para o seu campo de notas. Então, por isso que se alguém ainda não se utilizou, né, dessa ferramenta, se gostaria de iniciar por alguma, né, eu recomendo que essa ferramenta Tarefas seria a mais simples, né, para você iniciar com algumas atividades avaliativas. Apoena, eu sou fã, assim, dessas ferramentas do SIGA, né? Inclusive, agora, colegas, no ensino remoto, eu, ontem mesmo, com a minha turma de Direito aqui do SERES, que nós estamos trabalhando remotamente, é uma turma de 41 alunos, ontem mesmo nós realizamos uma atividade usando
aspectos da metodologia da sala de aula invertida, e na próxima aula nós faremos uma atividade também usando essa metodologia da sala de aula invertida, a partir da curadoria de um filme que eles vão assistir, e a da semana que vem, a de ontem foi individual, que a gente compartilhou, cada aluno lá no ambiente da atividade síncrona, cada aluno fez suas perguntas e nós fomos, discutimos, usamos um outro instrumento que eu utilizo para essas aulas, que são para discussão, um instrumento de leitura guiada, e na próxima aula nós vamos trabalhar, Puena, com grupos. Os grupos, eu já pedi que eles me enviassem por e-mail a composição dos grupos. Eu hoje já vou organizar os grupos dentro do SIGA, e a facilidade é que, quando eles estiverem apresentando as suas atividades, na atividade síncrona da próxima semana, no momento que eu estiver avaliando, que eu disse para eles que eu ia avaliar online, eu já vou estar com a minha página do SIGA aberto lá no campo da tarefa, e já vou estar lançando a nota no grupo, que vai diretamente para a planilha, distribuindo entre os integrantes. Então, assim, eu acho fantástico, acho essa sincronicidade do SIGA, da planilhazinha lá de avaliação, da aba de notas com essas abas de tarefas, eu acho o máximo. Me sinto, assim, muito feliz de ter, me ajudam muito mesmo. Muito bem, e aí vamos agora alguns detalhes dessas tarefas. No texto online, qual é a aplicação didática quanto à resposta do aluno? O aluno deve responder a tarefa utilizando o editor disponível no link da atividade, sem necessitar utilizar esse editor de texto externo. O grau de complexidade é de leve a moderada. Por quê? Porque o aluno, ele vai ter que, como o espaço lá é menor, ele vai ter que ter uma capacidade de síntese, dependendo do grau de complexidade do conteúdo do assunto que ele está estudando, e ele vai ter que ter disponibilidade de estar trabalhando ali. Muito embora a gente saiba que os alunos usam outras estratégias, respondem de alguma forma e vão lá e colam, mas mesmo assim ela é de uma complexidade de leve a moderada para o aluno. Na offline, ela já pode ser de moderada a alta. Por quê? Porque você, professor, pode propor a esse aluno uma resolução de um problema, como uma aplicação de uma fórmula, ou a produção de um texto, ou de qualquer outro produto que ele vai ser editado fora, e que depois vai ser ancorado numa mídia externa, e ele vai mandar para você, ou você, como eu vou fazer com os meus alunos, eles vão compartilhar com você numa atividade síncrona, mas que exige um grau de complexidade maior. Na tarefa dos meus alunos, eu cadastrei como tarefinha lá, mas eles não vão me devolver nada como arquivo, eles vão trabalhar isso fora. E o envio de arquivo, que a Puena já falou, e a modalidade que você pode também, a configuração que você pode lá permitir vários envios. Por que esses vários envios? O aluno manda um arquivo para você, você corrige, se você acha que não está bom, você pode dar a devolutiva para ele, e ele envia outra vez. E aí vocês podem chegar a um produto final. Algumas vezes, alguns colegas usam mais no sentido do aluno substituir o primeiro arquivo enviado, mas você também pode utilizar como um procedimento de avaliação, de correção, de avaliação em processo, que você devolve o arquivo com pequenas observações e o aluno retorna para você já o arquivo final. As enquetes. As enquetes, elas são utilizadas do ponto de vista didático, mas elas têm características pedagógicas um pouco mais restritas. O que é que eu já tenho feito com o caráter didático e pedagógico, inclusive de trabalhar conteúdos, mas eu tenho utilizado
mas para avaliar desempenho do aluno. O que é avaliar desempenho? É avaliar como ele se manteve engajado, como ele se manteve durante o trabalho de leitura, de resolução de atividades, de interação na sala de aula, na época presencial, mas agora nesse período eu vou usar na sala de aula virtual, como é que esse aluno tem se posicionado frente a essas atividades. O título dessa enquete, se ela for o mais claro possível, ele vai facilitar muito a resposta. Até porque cada enquete, você não tem como, numa enquete, perguntar várias coisas. Você tem como criar alternativas para ele assinalar várias alternativas. Mas cada enquete, cada títulozinho, cada enunciado da enquete vai tratar de um assunto, de um tema específico. Né? Então, você tem que ser específico, ela vai ser definida a partir dos objetivos, se ela pode ser uma enquete de avaliação diagnóstica de processo ou de produto, você pode optar por ele assinalar apenas uma alternativa ou várias alternativas, e o que eu acho de vantagem é que ele me mostra um resultado estatístico. Ele, quando aparece as respostas para a gente, ele vem tanto em resultados, inclusive em percentuais, como também eu posso abrir e ver em como cada aluno respondeu aquela pergunta. Quer dizer alguma coisa, Apuena? Eu acho que eu só queria complementar que eu achei muito interessante, né, a sua colocação, Tânia, com relação à funcionalidade, porque normalmente, às vezes, né, a gente utiliza a enquete no diagnóstico, né, em ações iniciais. Né, eu até vi aqui no chat, né, que às vezes a gente quer saber os conhecimentos prévios, né, do aluno com relação a um determinado conteúdo, a uma determinada situação. Então, realmente agora na volta, né, no ensino remoto, né, numa disciplina da pós, a gente perguntou aos alunos, né, como é que eles se sentiam para essa volta. Então a gente fez uma enquete, então ele estava muito mais assimilado, né, ao diagnóstico. Mas eu acho muito interessante que a gente também pode usar, né, tanto em processo quanto no resultado, como você colocou aqui no produto, né, porque eu tenho respostas mais rápidas, com objetivos diretos, e assim, então, eu posso tomar algumas decisões com relação, né, a essas ações. Aproveitando só a pergunta aqui do Ângelo, né, no chat, sobre os tópicos, né, no CIGA, todas essas ações que a gente faz aqui, né, que a gente está apresentando nas ferramentas de avaliação, elas, infelizmente, elas estão associadas a algum tópico, né, das ferramentas lá dentro das turmas virtuais do CIGA, porque cada tópico daquele fica associado a uma implementação básica que foi feita dentro das ferramentas, né, alguns anos atrás, associado aos dias ou às ações que a gente tinha com relação ao nosso diário eletrônico. Então, cada tópico daquele ou é associado a uma aula, a um dia, né, de encontro, agora no síncrono, ou na época, né, em que a gente está no presencial, aos encontros do meu componente curricular, para depois voltar a isso e gerar, então, todas aquelas datas, né, que a gente tem. Então, infelizmente, foi uma amarração aí que foi feita na implementação, né, nas turmas virtuais do CIGA. O que a gente pode fazer é juntar uma quantidade de dias, né, e colocar em um determinado tópico. Mas, infelizmente, todas essas nossas ações aqui de enquete, de questionário, né, de tarefas, ela tem que estar associado a um tópico. Sim, e aí aqui vem a enquete sobre a aplicação didática. Eu não vou me deter, porque vocês podem ver isso aí. Aí vem o grau de complexidade, se é de autoavaliação, ela é leve, se é de engajamento, ela é leve, se diz respeito à estratégia de ensino, ela é de moderada a alta, quando o aluno tem que falar alguma coisa sobre estratégia de ensino, se é de acompanhamento de atividade e resultados de aprendizagem, ela é de complexidade moderada a alta, e se é de formas de comunicação e de interação, ela é de grau de complexidade leve, do ponto de vista da resposta do aluno. E o fórum, que é amplamente divulgado, conhecido,
ele é aquela ferramenta que é uma ferramenta de interação, né, de interatividade. Ela também deve estar atenta a um prazo de abertura, vai ter características também relacionadas ao tipo de fórum, que o professor Humberto, inclusive, já falou, disse que o preferido dele era o tópico de fórum geral. Ele é de complexidade leve, porque o aluno responde a tantos tópicos quantos estejam abertos, como propõe também, né? O de pergunta e de resposta e o de uma única discussão simples, eles são de complexidade de moderada a alta, pelo tipo de exigência que ele impõe ao aluno. De pergunta e resposta, o aluno só vai conseguir visualizar as respostas, as interações dos outros colegas no fórum depois que ele posta dele. Então, e o de uma única discussão simples, porque ele vai ter que se posicionar não em relação aos colegas, mas ele vai ter que se posicionar em relação à proposição do professor. Não é isso, Apuena? É isso mesmo, Tânia. O fórum, né, ele traz possibilidades aí enormes com relação ao que a gente já comentou aqui, seja no início, né, na apresentação do conteúdo, seja na própria forma, né, do processo dentro das discussões sobre, né, os conteúdos e até nos fechamentos, né, numa visão mais crítica, né, dessas ações. Veja que a gente não quer, né, participar de um fórum onde a gente vai ter somente resposta do tipo concordo, não concordo, legal, né? A gente quer trazer uma discussão mais ampla, seja no início, na abordagem inicial, né, de um determinado conteúdo, seja durante esse processo, seja no final, para verificar exatamente, né, aquilo que o aluno conseguiu entender sobre um determinado assunto. E esses fóruns, né, dentro lá do SIGA, a gente tem maneiras de criar tópicos diversificados, como você mostrou, associado a cada dia que eu tiver. Então, dentro do AVA Projetos, que a gente está trabalhando agora, a gente está trabalhando com vários fóruns, né, vários fóruns que estão disponíveis desde o geral, que é com relação ao conteúdo como um todo, né, do curso, quanto em específicos para que a gente tenha cada professor responsável por cada módulo esteja direcionado àquelas perguntas. Então, eu tenho uma diversidade, né, de aplicações para o fórum que são infinitas, né, nessas aplicações. Então, é muito interessante. Tá? Aproveitando somente algumas questões aqui, a gente já está, gente, se encaminhando para o final, tá? Alguns questionamentos que algumas pessoas fizeram, inclusive, né, em outro encontro síncrono desse nosso, é com relação ao tamanho de vídeos, né, que a gente pode disponibilizar dentro do CIGA. Imaginem que realmente a gente, nesse período nosso, né, de ensino remoto, a gente não tem infraestrutura suficiente que desse conta ao que a gente tem, por exemplo, no Google, né? Então, todos esses arquivos que a gente transita dentro do CIGA ficam armazenados dentro do nosso data center. Então, a gente teve que colocar aí uma restrição para esse número de vídeos, né? E quantidade de tamanho do vídeo. Então, hoje, ele está em 250 mega, para exatamente a gente não ter, né, esse grande boom, para que a gente não tenha depois como não armazená-lo e armazená-lo ao longo do tempo, tá, gente? Então, dentro do CIGA, a gente armazena o que a gente está acontecendo nesse semestre hoje, quanto, né, a de 5, 6 anos atrás. Então, na hora em que você olha as suas turmas anteriores, todas as ações que vocês, né, que nós fizemos nas nossas disciplinas, estão traçadas lá, estão armazenadas lá. Então, até por isso, a gente tem que fazer essa restrição. Então, se vocês tiverem vídeos maiores do que 250 megabytes, então, o que a gente recomenda é que vocês disponibilizem isso, né, em algum lugar, como no Google Drive, já que aproveitando, né, que a gente também falou aqui em outro momento, né, com Rodolfo e com Denis, sobre a ferramenta G Suite, vocês armazenam lá, tá certo? E depois compartilham o link dentro das turmas virtuais, né, do SIGA, tá? Para a gente ainda, né, eu ainda queria só acrescentar essas nossas ferramentas que a gente disponibilizou aqui, também a parte das estatísticas,
tá? A parte das estatísticas, dentro das turmas virtuais do SIGA, ela também nos dá a possibilidade de realizar uma avaliação no sentido de que eu vou poder olhar o comportamento do meu aluno dentro do ambiente virtual e tomar algumas decisões. Né? Eu costumo dizer que a gente está dentro de um espaço que é um grande Big Brother, né? Em que todos os cliques que a gente dá lá dentro, eles são armazenados. E às vezes os alunos não sabem disso. Né? Eles não sabem, e aí dizem, professora Tânia, eu tentei várias vezes enviar o arquivo para a tarefa, a senhora não pode estender o prazo, e aí Tânia vai lá e olha nas estatísticas, né, das ações desse aluno e viu que ele sequer entrou na turma virtual, por exemplo. Né? Então, eu consigo traçar lá dentro das estatísticas, ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? Eu acho que a gente tem bastante espaço para evoluir nas ferramentas lá nessa de estatística, com outros relatórios, com outros gráficos, mostrando, porque a partir daí eu consigo traçar algumas trilhas de aprendizagem que esses alunos fazem dentro dos ambientes. Eu cliquei, eu não tenho certeza se ele leu, mas eu tenho todas as ações que os alunos fazem, inclusive quando ele baixa um arquivo, né, essas estatísticas armazenam lá. Eu não tenho garantia que ele leu, mas eu tenho como traçar quais foram esses caminhos que o aluno fez dentro do ambiente. Eu acho que isso é uma ferramenta muito interessante para esse espaço nosso, né, de ensino remoto, e que depois a gente pode estender, né, dentro do nosso ensino presencial também. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente finalizar. Na ferramenta questionário, sim, professora Débora, né? A gente pode acrescentar figuras, tá certo? Como parte do enunciado. Tem um cantinho lá que é uma árvorezinha, tá? Uma árvorezinha que às vezes a gente não consegue identificar, mas você passando o mouse em cima, ele vai dizer lá que você pode inserir uma imagem, tá? Então, só complementando aqui a nossa fala, eu vou terminar a minha para poder passar para a professora Tânia, tá certo? Dizer para vocês, quem não estava aqui no início, né? Então, a gente deve disponibilizar aí nos próximos dias, acho que acredito lá pelo dia 10, tá? A ferramenta de videoconferência atrelado dentro da turma virtual do SIGA, e aí vocês vão ver algumas diferenças com relação ao Google Meet, tá? E aí fiquem tranquilos para poder decidir qual que vocês podem usar, porque a gente vai ter algumas restrições até com relação a essa questão de armazenamento, e trazer de volta, né, o chat, que era algo que as pessoas não usavam tanto e demandava, né, uma questão mesmo computacional nossa lá na Sinfo. A gente acabou tirando do ar, mas a gente está trazendo de volta, né, para possibilitar, para trazer de volta a possibilidade de vocês terem momentos síncronos, né, também com os alunos através do chat, tá? No mais, eu só agradeço a esse espaço aqui, aprendendo junto com a professora Tânia, tá? Trazendo algumas oportunidades aí para vocês, para poder vocês terem uma discussão. Não foi uma web aula totalmente instrumental, né? Nesse ponto aqui a gente trouxe as reflexões, né, para vocês, mas a parte instrumental vocês têm, né, disponível dentro do ambiente do curso lá no AVA Progesp. Tá? Obrigada, professora Tânia, e eu passo para poder você terminar, inclusive dizendo que o pessoal está de folga amanhã, né? Que eles não têm encontro síncrono amanhã, só semana que vem. Isso. Apuena, vou começar dizendo que foi muito bom nós duas estarmos juntas aqui, viu? Foi fundamental nós estarmos juntas aqui para compartilharmos com os colegas as nossas dicas sobre o SIGA. E só avisando que a equipe de formação, né, que está trabalhando com esse curso, recebeu várias informações de que colegas não estavam acompanhando tudo direitinho, que precisavam de mais tempo, então foi tomada a decisão que amanhã, quinta-feira, nós não faremos a web aula, ela fica transferida para segunda e terça-feira, e amanhã vocês terão tempo de rever esse material que já foi trabalhado até hoje. Eu agradeço, espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma, né, Apuena, para que os nossos colegas consigam trabalhar. Fica um grande abraço, meu agradecimento e desculpas porque eu tomei muito tempo, falo demais,
mas espero que tenha sido proveitoso. Um abraço a todos.